Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de matemática, iremos trabalhar a divisão dos números naturais. Com essa aula, iremos concluir todo o processo que estudamos sobre as 4 operações. Você em casa aí está praticando as operações? É muito importante que diariamente você faça os seus exercícios praticando todas as operações para que você ainda mais aprimore o seu raciocínio lógico. Vamos lá conhecer o conhecimento da divisão. A divisão é uma das 4 operações da matemática e está extremamente ligada à multiplicação. Dizemos que uma é o inverso da outra. Então vamos começar aqui com 2 informações muito importantes. Primeira, nós dependemos da multiplicação para trabalhar corretamente a divisão. Há pessoas que até aprimoram a divisão sem olhar a multiplicação. Mas é importante entendermos o processo da multiplicação para que a gente faça uma divisão eficácia. E lembra na aula de prova real, que nós trabalhamos, que uma é o inverso da outra? Nessa aula também iremos reforçar essa ideia de dependência de uma a outra para que a gente conclua a divisão. E a ideia de divisão é repartir uma quantidade em partes iguais. Imagine que você tem uma certa quantidade de balas e que você vai repartir para os seus amigos. Cada um deve ganhar partes iguais. Não devemos fazer essa divisão de forma diferente um para o outro. Então, dividir é sempre repartir uma quantidade em partes iguais. Observe no slide esse exemplo que eu vou mostrar para vocês, para a gente reforçar essa ideia de repartir em partes iguais. Vamos imaginar que o tio João tem 3 sobrinhos e ele tem uma certa quantidade de picolés para dar para cada um. Só que aí ele falou o seguinte: olha, vocês vão ganhar em partes iguais. E aí eles começaram a brigar. Não, eu quero mais do que o outro. Eu quero 5 picolés. O outro falou, não, eu quero mais do que você. E ele falou assim, não, vocês vão ganhar a parte igual. Cada um vai receber a mesma quantidade que o outro. Então, ao repartir, ele foi distribuindo para cada um de seus sobrinhos uma quantidade de picolé. E eles foram vendo que eles foram recebendo a mesma quantidade, para que cada um não ganhasse mais do que o outro. Então, ele tinha 12 picolés. Vamos observar quantos picolés cada um ganhou? Então, nós temos aqui 3 sobrinhos e que cada um ganhou quantos picolés? 4 picolés. Vamos lembrar daqui da prova real, que é, no caso, a multiplicação? Então, o tio tinha 12 picolés, repartiu em partes iguais para cada um. Cada um ganhou 4 picolés. Fazendo essa multiplicação, 4 vezes 3, eu tenho 12. Observe que aqui nós estabelecemos o quê? Uma dependência da outra. Eu preciso também de entender a multiplicação para concluir a divisão. Então, 12 picolés repartido igualmente para os 3 sobrinhos, cada um ganhou 4 picolés. A divisão também ela possui os seus símbolos para a gente identificar na hora de fazer a operação. Então, nós temos esses 2 símbolos aí, que cada um recebe o nome. O primeiro símbolo ele tem o nome de óbelo. E o outro, nós temos também mais costume de ver, ele recebe o nome de chave. Algumas expressões numéricas também aparece a barra aqui inclinada, também indicando uma divisão. Então, esses 2 símbolos nós temos uma frequência maior, a gente consegue ver numa frequência maior, e quando vamos armar a operação de divisão, vamos usar a chave. A divisão também possui os seus termos, assim como as outras operações. E aqui vamos incluir umas outras informações que mais para frente eu vou mostrar para vocês. Então, eu tenho a operação 25 dividido por 5, que dá o resultado 5. Mas a gente tem os termos, o nome específico para cada um desses algarismos. Então, lá, o número 25 nós chamamos de dividendo. O número 5, esse de cima, que é a parte do divisor. Temos o outro 5 que nós chamamos de quociente. E o resto nós chamamos aqui zero. O zero é o resto. E aqui uma outra informação, nós podemos falar que essa divisão ela é uma divisão exata, porque o resto
deu 0. Eu vou inserir mais para frente essa informação com mais clareza. Então, esses são os termos da divisão. Precisamos saber a nomenclatura de cada um deles. Bom, ao iniciar uma divisão, é bom também a gente trabalhar de outras formas, para que a gente possa entender. Vamos pegar novamente o exemplo lá dos picolés, né, para a gente fazer uma outra forma. No exemplo da distribuição dos picolés, podemos fazer a seguinte pergunta: quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 12? Vamos observar. Aqui é uma ideia também que a gente pode trabalhar com material dourado, fazendo em conjuntos. Então, nós temos que descobrir aqui quantas vezes o número 4 cabe dentro do número 12. Então, vamos descobrir. 4 mais 4. Aqui eu tenho 8. Vamos somar com mais 4. 4 mais 4, 8. Mais 4, nós temos 12. Ao observar quantos números 4 cabe dentro do número 12, podemos concluir que é 3. 3 números 4 cabe dentro do número 12. Isso vai facilitar o seu processo de dividir em grupos, saber quantos grupos tem dentro de cada número. Isso vai facilitar na hora de você fazer o processo da divisão, tá? Vamos olhar aqui essa seguinte situação novamente dos picolés. Agora a gente vai fazer o quê? No nosso algoritmo, como a gente faz para armar a operação e resolver. Então eu tenho aqui 12 dividido por 3. Trazendo para o nosso algoritmo, nós fazemos da seguinte forma: 12, colocamos a chave e vamos dividir por 3. E aqui uma dica muito importante que eu sempre passo para os meus alunos, que ao pensar na divisão, vamos também pensar na multiplicação. Então você vai colocar aqui é uma dica, você vai colocar o X aqui, que é o sinal da multiplicação, o símbolo da multiplicação. Para fazer essa divisão, o que nós temos que pensar? Qual número eu multiplico por 3 que vai dar 12? Nós já sabemos que é o 4, mas se você ainda não tem essa facilidade, aonde nós vamos recorrer? Na tabuada. Então nós vamos lá na tabuada do 3, né? Nós estamos aqui com o divisor 3. Olhando a tabuada, qual o número multiplicador do 3 que vamos chegar ao resultado 12? Vamos olhar aqui, ó. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. Então, nós chegamos aqui, nós descobrimos qual é o multiplicador de 3 que nós vamos obter o resultado 12, que é o 4. Então, 4 vezes 3, 12. Então, vamos diminuir aqui, ó. 12 menos 12, eu tenho o resultado... 12 menos 12 tem o resultado 0. E aqui nós chamamos de quociente, de resto, resto. O resto, e temos aqui uma divisão exata. Vamos seguir agora uma outra informação muito importante. A estrutura da operação da divisão é diferente das demais operações, por isso, muita atenção. Ao operar a adição, a subtração e a multiplicação, nós sempre começamos pelo quê? Pela ordem das unidades. Vou subtrair unidade com unidade, vou somar unidade com unidade e vou fazer a multiplicação também começando pela unidade. A divisão é diferente das demais. Nós sempre vamos começar com a ordem lá da frente. Observe aí o primeiro exemplo. 15 dividido por 5. O número 15 ele é um número formado por dois algarismos. O número 1, que está compondo a dezena, e o número 5, que está compondo a unidade. Então, eu tenho que fazer a divisão observando o primeiro número. Eu vou tentar dividir o primeiro número, né, no caso aqui o número 1, pelo o divisor, que é o 5. O outro exemplo, 126 dividido por 2. Vou começar a analisar lá na centena. Não analiso pela unidade, que normalmente nas outras operações nós fazemos. Próximo exemplo, eu tenho 2.412 dividido por 6. Vou começar a analisar na unidade de milhar.
Então, note que tem uma diferença das outras operações. Por isso, muita atenção na hora de fazer o processo da divisão. Vamos fazer, então, com os exemplos. Eu tenho o primeiro exemplo que nós vamos dar uma divisão exata. Aqui eu tenho 8 dividido por 2. Não consigo ainda fazer todo o processo, apesar de ser um número pequeno. Então, onde nós vamos recorrer? Na tabuada do 2. Então, 8 dividido por 2. Lembra lá da dica, ponha o sinal da multiplicação. Qual o número que eu vou multiplicar por 2, que nós teremos o resultado? 8, exatamente 8. Olhando aqui na tabuada, eu tenho o quê? O 4. Eu vou multiplicar 2 vezes 4, que vai dar o resultado 8. Vamos resolver? 4 vezes 2, 8. 8 menos 8, 0. Temos aqui uma divisão exata, porque o nosso resto aqui, ele deu 0. O resto 0 indica uma divisão exata. Vamos fazer agora o segundo exemplo e agora vamos incluir uma outra informação, porque a divisão a gente vai praticando, divisões exatas, depois não exatas, para que a gente possa conseguir fazer com mais eficácia. Então, nesse exemplo aqui, eu também tenho um multiplicador por 3, que dá exatamente 24. Mas lembra que eu falei que temos que analisar primeiro o número da frente? Então, eu vou perguntar, 2 divide por 3? Não, até porque ele é menor. Então, nesse caso, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar o 4. Então, forma-se o número 24. Aí eu tenho condição de dividir 24 por 3. 24 dividido por 3, se eu não consigo ainda o processo, eu vou olhar o quê? Na tabuada. Ao recorrer à tabuada, o número multiplicador que vai dar 24, 3 vezes 8, 24. Então, 8 vezes 3, 24. Ao diminuir 24 por 24, nós temos aqui o resto 0. Então, temos aqui 24 dividido por 3, 8. É só você colocar numa situação hipotética. 24 balas para 3 crianças, cada um vai ganhar 8 balas. O próximo exemplo também é uma divisão exata, mas com outro detalhe. Vamos perguntar pela dezena. 9 divide por 4? Sim, porque é um número maior. Só que aqui a pergunta vai ser diferente, porque ao recorrer na tabuada, verifique se a gente tem exatamente um resultado que é 9. Não. O mais próximo aqui, resultado é 8. Então, qual a pergunta que nós fazemos nessa situação? Qual número que ao multiplicar por 4 vai dar exatamente 9 ou aproximar de 9? Não pode passar de 9. Então, ao multiplicar 4 vezes 2, eu tenho 8. Então, vamos lá. 2 vezes 4, 8. Vamos diminuir aqui agora. 9 menos 8, temos resultado 1. Nessa situação, o que nós vamos fazer? Muito professor fala assim, vamos escorregar, né, o 6. Então, nós vamos descer aqui o 6 até o número 1. O 16 dividido por 4 é o próprio 4. Analise na tabuada. 4 vezes 4, 16. Então, olha aqui. 4 vezes 4, 16. 16 menos 16, temos 0. Então, temos aqui uma situação de divisão exata, analisando em uma outra forma. Observe que fizemos várias divisões e cada um nós precisamos de ter atenção ao começar a divisão. Para finalizar nossa aula de hoje, iremos fazer uma resolução de uma divisão não exata, porque temos aqui umas outras situações. Então, nesse exemplo, nós temos aqui o número 55 dividido por 2. Então, vamos olhar na tabuada. Qual número ao multiplicar por 2, nós vamos ter exatamente 5? Será que na tabuada tem? Ao recorrer à tabuada, vemos que não temos um resultado exatamente 5. Nós temos um que vai aproximar de 5, que é o número 4. Então, vamos lá. 2 vezes 2. 2 vezes 2, nós temos 4. 5 menos 4, vamos ter 1.
Então, vamos agora fazer o quê? Escorregar o outro 5, ou descer. Vamos escorregar aqui, número 5. Agora, vamos fazer 15 dividido por 2. Vamos olhar na tabuada quanto que são? O mais próximo. Ao multiplicar 2 vezes 7, nós temos 14. Se eu multiplicar 2 vezes 8, eu vou ter 16. Então, não pode ser o 16. Tem que ser um número ou exato ou que vai aproximar de 15. Então, vamos olhar aqui. O número 7. 7 vezes 2, 14. 15 menos 14, nós vamos ter aqui o resto 1. E aí, o que nós falamos? Que ela é uma divisão não exata. Porque a divisão exata, vamos pensar aqui numa situação. Eu vou dividir aqui, ó, 55 por 2 e cada um vai ter 27. Por que que ela não é exata? Porque o resto aqui é diferente de 0. Então, se eu tiver uma divisão que o resto for 1, 2, 3 ou outro número, a não ser o 0, nós temos aqui uma divisão não exata. Percebam que a divisão ela tem vários processos e que você precisa se dedicar nos exercícios, nas atividades e praticar diariamente. E para acessar nossas atividades da plataforma SMED-GV, basta apontar a câmera do seu celular para a imagem que aparece no canto da tela e se inscreva em nosso canal no YouTube SMED-GV. Um abraço e até a próxima aula!